Libriano, tá na hora de você curar sua criança ferida, tá na hora de você acolher essa criança, porque tem questões com relação a si mesmo e com relação a seus pais que precisam ser vistos e resolvidos. Olá, Libriano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez a esse seu momento dentro dessa nossa série Astródia e os Signos. É um momento onde eu compartilho, segundo os saberes matriarcais, orientações para que vocês encontrem facilidade na realização das suas intenções ao longo dos próximos 7 dias. Lembrando que esse vídeo ele é válido para o signo solar, ascendente e para a lua também. Então você pode bem aproveitar toda essa nossa série, olhando para esse tripé que habita dentro do seu mapa e assim encontrar mais recursos para poder facilitar esses seus próximos 7 dias. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza os saberes lunares, ancestrais, matriarcais e energéticos para poder te auxiliar de forma terapêutica em teu processo de autoconhecimento, na tua travessia de crescimento pessoal, a partir do momento em que você escolhe, se determina, se permite resgatar esse saber matriarcal, para vivenciar na prática esse benefício e essa mudança, facilitando a construção da sua autorrealização. Então, querido Libriano, para esses seus próximos 7 dias, acolhe a tua criança, vai em busca de uma renovação, tanto emocional quanto de mentalidade com relação à tua própria infância, a contexto onde você estava vivenciando, tanto no aspecto da relação materna quanto no aspecto da relação paterna, e que refletiu na forma como você acredita a respeito de suas próprias capacidades, questões de crença e de sentimento também, porque é isso que está precisando ser visto para que você tenha a força de lutar pela realização dos seus sonhos. Tem âncoras na sua infância que precisam ser resolvidas para que você se sinta livre, para que você se sinta fortalecido o suficiente para arregaçar as mangas e fazer acontecer a realização dos seus próprios desejos. E assim, fazendo essa transformação interna, acolhendo a sua própria criança, compreendendo a sua história, compreendendo o que você vivenciou sem buscar o porquê, porque o porquê justifica e busca um culpado por determinado contexto que possa ter sido dolorido, mas é encarar esse processo de acolhimento procurando o para que você vivenciou isso, para que você tem esse pai, para que você tem essa mãe, para que você vivenciou esse tipo de relacionamento com eles, e assim você se nutrir de alegria perante esse processo interno, fazendo uma ruptura de correntes que estão minguando a sua força de realização. Então, é um momento dolorido? É um momento dolorido, porque você está sendo chamado por essa natureza para que você se encontre com essa criança e se fortaleça na sua própria raiz, naquela raiz mais visceral do ser humano, que é a nossa própria infância. As memórias que nós guardamos da nossa infância. E assim você, fazendo esse rompimento, você consiga ter uma maturidade nesse seu momento de vida para poder conseguir realizar o que deseja. Já o desafio para você conseguir passar por todo esse processo é exatamente sentir confiança em sua própria sabedoria, confiança em si mesmo de que você é uma pessoa que tem o merecimento, que você tem essa capacidade, que você tem essa autorização e a habilidade de ter prosperidade, inclusive, em específico, prosperidade financeira. É aquela capacidade de construir todos os recursos que você almeja para poder ter uma boa vida material. E aqui já habita um sinal de que você precisa olhar para a sua infância e perceber aspectos de uma mentalidade de escassez, por você não acreditar em sua própria capacidade. É um sinal também para que você olhe de uma forma até de forma mais específica, entre os seus 7 e os seus 14 anos, a forma como você foi alfabetizado emocionalmente para acreditar em si mesmo, nas suas próprias habilidades de ser uma pessoa que realiza aquilo de acordo com a sua própria natureza. É um desafio para você confiar em si mesmo e também, espelhando isso, confiar na própria vida, confiar nos sinais que a vida vem lhe dando de para onde você deve ir e passar por esse processo de finalizar essa dor que está guardada no seu coração, finalizar essa dor de um cenário que não está correspondendo à sua busca de felicidade.
Então é preciso perceber que existe algo relacionado à confiança que habita dentro das suas águas e que isso já está tão enraizado, essa fragmentação de confiar em si mesmo, que já está espelhando em você não confiar na própria correnteza da vida, não confiar na espiritualidade que está mostrando qual é o caminho que você tem que seguir para conseguir passar por esse portal de renascimento e assim abrir os seus caminhos, abrir um novo destino para você, um novo ciclo de vida. Já o conselho que as matriarcas estão trazendo, conforme toda essa estrutura da mesa, é exatamente você parar de se lamentar, parar de reclamar, sair de um lugar de vitimismo, de depressão, de apego ao passado, de apego, inclusive apego material. E dentro de uma tristeza profunda, você não se vê capaz de fazer grande transformação. Pare com esse posicionamento na vida, pare de fazer essa escolha na vida. Desperte sua consciência de que todos nós somos um e que não tem como você vivenciar uma alegria, uma felicidade, um caminho aberto de prosperidade vivenciando uma comparação com o outro. Pare de se comparar com o outro, pare de se comparar com a história do outro e traga uma renovação de sua própria mentalidade, das crenças com qual você está escolhendo lutar pela sua própria vitória e pela construção desse novo destino, desse novo ciclo que está sendo autorizado você abrir. Fazendo isso, passando por esse momento de fazer uma mudança interna das suas águas de crenças, de verdades com qual você está olhando para si mesmo, você vai passar e cortar, ceifar, eliminar cenários que causam estresse, momentos, memórias, da vida com relação a o relacionar com a vida e com as outras pessoas que causam estresse hoje em dia. É uma mudança profunda, concordo com você, é profundo você fazer um processo de cura da sua própria criança, mas é transformador, porque muda a forma com qual você está se relacionando com a vida, que é estressante, que é aquele exigir de si mesmo um malabarismo para poder continuar dando conta da vida. Mas esse malabarismo está sendo necessário porque você não está se colocando no seu lugar de uma forma madura, de uma forma crescida, no sentido de é como uma criança quem está governando a sua vida. É a sua criança que está ferida e que você está precisando acolher a sua consciência de hoje, o adulto ou adulta que você se transformou, que você construiu dentro de si, se permitir olhar para essa criança, acolher. Você que dá essa autorização para conseguir fazer isso. Ela só dá autorização para você. Você é a porta de cura dessa criança. De você se permitir ter esse contato com a sua infância, a partir do momento em que você desperta que para você vivenciar um novo destino, um novo ciclo, você precisa fazer as pazes com a sua própria história. E o momento de fazer isso é olhando com carinho, com amor para essa sua história na sua infância, na relação com os seus pais e com relação à história que você está vivenciando numa forma ampla de vida. E se você quer mais conselhos para poder vivenciar essa sua semana, toda semana que eu libero 5 vídeos para que a gente possa se reunir e estudar o movimento dessa bússola lunar celestial pela nossa série Aconselhamento Lunar Semanal. E assim a gente fazer esse movimento de obter mais recursos, instrumentos e conselhos matriarcais para facilitar o nosso processo da realização da nossa vitória e da nossa prosperidade. Os links estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Eu te aguardo do lado de cá também. Um beijo, querido Libriano, e até o próximo vídeo.